veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Para a comunidade, oremos com o texto do Santo Evangelho. Este é o meu Filho amado. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cara comunidade, nós estamos dentro de uma festa muito importante, dentro desse período do Natal, que é a festa do batismo do Senhor. O batismo do Cristo é algo que é registrado nos 4 evangelhos. E se tem uma compreensão quando o fato é narrado em todos os textos do Evangelho, é porque ele teve uma grande importância no ministério do Senhor. Nós podemos assim nos perguntar quais são de fato os elementos ou os momentos que se repetem no Evangelho. São os momentos da morte e da ressurreição do Senhor. Todos os 4 evangelhos registram que o Senhor morreu e ressuscitou. A morte e a ressurreição de Cristo fazem parte do núcleo da nossa evangelização. Se nós pregarmos o Evangelho e não, de fato, concordarmos que o Senhor morreu, esse não é o Evangelho deixado pela comunidade cristã. Dizia São Paulo: se um ou outro vier anunciar o outro Evangelho, mesmo que seja um anjo, que seja anátema, que seja tirado da comunidade, que não seja acolhido pela comunidade. E nós temos sim, hoje, no mundo que vivemos, tantas teorias, tantos pensamentos, que a partir de teses muito atrapalhadas de teologia, dizem até que Nosso Senhor não morreu. Nosso Senhor teve como que uma parada cardíaca, que a ressurreição do Senhor foi uma renovação de algo que já tinha tido, mas não tinha sido morte. Mas a morte e a ressurreição fazem parte do núcleo do Evangelho. E nós não podemos desmerecer ou baratear essa informação. Mas se nós formos ver então a importância da morte, a importância da ressurreição, nós então estamos diante de um outro fato muito importante, já que os 4 evangelhos, todos eles, comentam esse batismo do Senhor que foi ministrado por João. Então nós precisamos, no primeiro momento, entender o seguinte, que o batismo do Senhor, ele é fonte para a nossa vida cristã, que nós precisamos orar, que nós precisamos meditar, que nós precisamos refletir para poder beber dessas fontes batismais. Outra coisa muito importante que nós poderíamos frisar é que a comunidade cristã primitiva teve grande dificuldade para aceitar o fato
que nosso Senhor foi batizado por João. Se nós fôssemos pegar aqui os 4 textos, fazer uma análise do texto mesmo, fazendo uma comparação, o único texto de fato que diz que nosso Senhor foi batizado por João é o texto do Evangelho de São Marcos. Se vocês forem olhar aqui, não tem a afirmação que nosso Senhor foi batizado por João. Já lá na frente diz, depois de ser batizado, Jesus saiu da água. Mas não tem afirmação categórica que nosso Senhor foi batizado por João. Diz que ele foi o único a ser batizado, mas não tem afirmação de fato que o Senhor batizou. O único evangelho que nós temos esta afirmação é o Evangelho de Marcos. E qual é o problema que está por trás? É que a comunidade primitiva, assim como João, não entendia como é que nosso Senhor, sendo Messias, foi ser batizado por João, porque havia também uma compreensão, e que está certa, e que ainda hoje a igreja mantém, que o batismo apaga os pecados. Por exemplo, no momento que a pessoa é batizada, se essa pessoa for batizada adulta, por exemplo, ela é perdoada dos pecados, vale como uma confissão. Tanto assim que as crianças da catequese, que são batizadas com 9 e 10 anos, elas não são confessadas para a primeira comunhão. O batismo, naquele momento, perdoa os pecados da pessoa. Então havia uma compreensão na comunidade cristã que o batismo era para perdoar os pecados. Mas como que o batismo é para perdoar os pecados se o Senhor não tem pecado, não teve pecado? Como diz a carta aos Hebreus, ele tudo foi igual a nós, menos o pecado. Então não faz sentido, não faria sentido que a comunidade não entendia como é que o mestre tinha ido se batizar com João. Se vocês forem se lembrar do batismo de João, o batismo de João era um batismo só com a água. Não era um batismo que concedia o Espírito Santo como hoje a igreja faz. Era um batismo diferente, mas era um batismo também de conversão, de mudança de vida, de um momento novo. O Senhor também não tinha necessidade, nesse sentido, de conversão, porque ele era um homem santo. Então as pessoas ficaram bastante atrapalhadas com esta situação do mestre ter ido atrás de João para ser batizado. Então é sinal que nós precisamos encontrar outros elementos que expliquem o sentido do Senhor ter ido receber o batismo de João. Um dos pontos que nós podemos no primeiro momento frisar é a própria humildade do mestre. Vocês imaginem esta situação que pode surgir. O mestre, que era o Messias, que veio trazer a salvação, que era o Filho de Deus, ele iria batizar as pessoas do Espírito Santo, se deixar batizar por uma outra pessoa. Então, no primeiro momento, existe a humildade do mestre de procurar João para a sua missão se iniciar. Nós entendemos então que até o próprio mestre teve que ter humildade e se humilhar diante das pessoas para cumprir a vontade de Deus. E muitas vezes nós achamos que a gente se humilhar ou ter um exercício de humildade é algo que está fora de cogitação da nossa vida. Mas nós vemos aqui então, já no início da missão do Senhor, essa atitude para que os planos de Deus possam acontecer. O próprio João então não entende o que está acontecendo naquele momento, mas nós também temos a revelação do Evangelho de São João, que João tinha dito e sabia que aquele que o Espírito Santo descesse, que ele visse descer de forma de pomba, era o Messias. Então é estranho também esta revelação que João tem dentro do seu coração.
dentro da sua vida com Deus, dentro da sua vida de oração, ele teve essa revelação sobre que essa bomba do Espírito Santo confirmaria aquele que era o Messias. Mas nós também não sabemos se essa revelação de João é uma revelação que foi dada por completa, que seria numa hora que ele estivesse batizando. O texto de João nos diz que aquele que ele visse o Espírito Santo descer era de fato o Messias. Então João estava lá batizando no Rio Jordão. Havia uma tradição muito grande naquela época de batismo. Havia uma comunidade, uma seita do meio dos judeus que era chamada os essênios. Os essênios viviam lá nas montanhas, nos desertos, e eles, para se purificarem, para se prepararem para o dia do Senhor, eles faziam diversos banhos, eles tinham diversas piscinas para a purificação. Dizem até, não se sabe com certeza, que João pode ter aprendido esse ritual do batismo lá com esse grupo. Mas o certo é que João Batista aplicou esse ritual de uma forma totalmente diferente. Enquanto os essênios iam lá para as montanhas, para os desertos, fazer uma grande penitência, numa área de fato muito difícil de viver, com dificuldade de água, enquanto os essênios saíam e se destacavam do povo, inclusive viviam celibato, para poder se preparar para o dia do Senhor, João Batista, ele aplicava o batismo no meio do povo. O povo que queria ir atrás dele, começar uma vida nova, que queria se purificar dos seus erros, do seu pecado, começar de fato uma vida com Deus, ele aplicava aquele batismo a todas as pessoas que procuravam. Então João estava batizando, mas os enviados também dos fariseus, os doutores da lei, se questionaram: se você não é o Messias, se você não é o profeta, se você de fato não é daqueles enviados por Deus, por que você está batizando? Nós temos então também o registro de uma tradição que o batismo era um elemento importante dentro dos tempos messiânicos. O povo não sabia como de fato ele ia ser aplicado, nem mesmo João tinha clareza, porque ele rejeita ou tem dificuldade, resistência para batizar o Senhor. Mas o certo é que João então, batizando Cristo, acontece algo muito especial. Nosso Senhor mergulha nas águas. Que o batismo quer dizer de fato isto, mergulhar. Infelizmente, nós hoje no nosso ritual, nós temos uma piscina ou vamos dizer, um lavatório, uma batismal pequena, mas o mais interessante mesmo era mergulhar a pessoa nas águas, porque o sentido é de fato mergulhar. Por causa de dificuldades com água, multidão e outras coisas mais, a igreja foi facilitando o batismo só com a cabeça, na cabeça com a pia batismal, mas o sentido mesmo era mergulho. Então o Senhor mergulha. Quando o Senhor sai das águas, diz o texto hoje de Mateus, ele vê o Espírito Santo descendo sobre ele. Nós temos então, da tradição profética, que quando o profeta, como era Samuel, ungiu uma pessoa, como ungiu Davi, como ungiu Saul, o Espírito Santo vinha de encontro àquele rei e ele estava ungido para exercer o seu ministério. Então o que nós temos aqui é uma unção muito particular do Cristo, o Senhor, o Messias, para continuar, para iniciar a sua missão. Só que ele vê o Espírito Santo, diz o texto aqui, que o Senhor vê o Espírito Santo repousando nele. E outro texto de João diz que João viu também esse Espírito Santo descer sobre o Senhor. Então, o Espírito Santo que é derramado no Cristo, seu
batismo o prepara para a sua missão. Hoje, no texto de São Pedro, da segunda leitura, São Pedro estava dizendo que o Senhor tinha sido batizado e ungido com o Espírito Santo e com poder, para poder pregar, para poder realizar a sua missão, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Então, esta unção do Cristo pelo Espírito Santo, ela era fundamental para a sua vida pública. A gente também, então, olhando para esta unção que o Senhor recebe no batismo, nós precisamos também olhar para o batismo pessoal de cada um de nós. Todos nós também que fomos batizados, fomos ungidos pelo Espírito Santo para levar a nossa missão adiante. Agora, o problema que acontece é que muitas vezes nós somos ungidos, mas nós não valorizamos a unção que Deus nos deu. Nós precisamos preservar, nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar, nós precisamos buscar que esta unção, de fato, que Deus concedeu a cada um de nós, ela viva, nós vivamos a sua plenitude. Porque, assim como Cristo, que não poderia também ter vivido a sua missão de anunciar o Evangelho, sem ser na unção do Espírito Santo, nós também não podemos ser evangelizadores nos dias de hoje, sem essa força do Espírito de Deus. Mas depois também o Pai se manifesta. Nós temos aqui, no batismo do Senhor, a manifestação da Trindade. O Pai diz: este é o meu Filho amado. Na verdade, nós podemos encontrar outros motivos pelo qual o Senhor, ou pelos quais o Senhor realmente resolveu assumir aquele momento. Não porque ele tivesse pecado, mas para que ele recebesse a força do Espírito Santo, para que pudesse continuar a sua missão, e que nós também precisamos buscar esta unção. Mas também, quando o Senhor é batizado, se abre o mistério da Santíssima Trindade. Na verdade, o batismo é uma inserção de cada um de nós no seio da Trindade, no seio da Santíssima Trindade. Nós não somos batizados apenas para termos os nossos pecados perdoados. Os nossos pecados são perdoados, sim, mas tem algo mais profundo. Nós somos inseridos na comunidade da Trindade. E isto nós precisamos estar atentos, porque se nós somos de fato batizados e nós somos ungidos, nós não somos pessoas solitárias, porque temos Deus dentro do nosso coração. Se nós de fato vivemos a unção do nosso batismo, a solidão vai para longe da gente, porque nós deveríamos dizer quando saímos de casa: Pai, Filho e Espírito Santo me acompanha. E quando eu volto para casa, Pai, Filho e Espírito Santo me acompanha. Então, uma pessoa batizada que vive o seu batismo, vive no seio da comunhão da Trindade, vive no amor da Trindade. Agora nós poderíamos ir ainda mais longe. Nós temos então que neste batismo o Pai se revela. E o Pai se revela como? Como aquele que ama profundamente o seu Filho, o Messias, aquele que está ali, que foi enviado por ele para salvar todos nós. Então o Pai se derrama de amor pelo seu Filho. E nós podemos também dizer que o Espírito Santo é a experiência do amor que o Pai tem para com o seu Filho. Podemos também dizer que o Espírito Santo é a experiência do amor que o Filho tem para com o Pai. Então, quando nós somos batizados, nós somos mergulhados naquele mesmo amor que o Pai tem para com o seu Filho e o Filho de Deus tem para com Deus. Nós não recebemos alguma coisa qualquer, nós somos mergulhados na experiência de amor de Deus, do amor de Deus.
dizer que esta experiência do batismo é a experiência fundamental da nossa vida. Infelizmente ou felizmente, nós somos batizados quando crianças. Muitas vezes nossos pais não nos explicaram o sentido verdadeiro do batismo. Quantas vezes me dói as pessoas procurarem o batismo aqui como uma coisa qualquer, sem importância, até fazer escândalo na hora da missa, vem fazer escândalo por causa do batismo, mas as pessoas perderam muitas vezes o sentido do batismo. O batismo é a fonte da nossa vida, é a nossa fonte batismal. Nós dizemos então que quando nós bebemos da água do batismo, nós bebemos de águas límpidas, águas puras, que devem nos lavar e que devem nos renovar. E que águas límpidas são essas? Que águas puras são essas? Que Deus me ama, que Deus te ama. Não é apenas um slogan, é uma verdade profunda. Mas Deus nos ama no seu Filho Jesus Cristo. O fato de nós sermos filhos de Deus, nós não estamos ao mesmo pé de igualdade de Jesus Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo em Jesus Cristo. O Cristo, de fato, é o Cristo de Deus. E se nós somos ungidos e Cristo também, nós somos no Filho de Deus. Nós não podemos considerar que a nossa filiação, que a nossa vida de Cristo seja do mesmo patamar do Senhor. Nós recebemos essas fontes batismais do Cristo, porque também elas são fontes fundamentais da nossa vida, porque cada um de nós precisa fazer a experiência de se sentir amado por Deus. Estava conversando antes da missa que quando a gente perde esta experiência de sermos amados por Deus, a vida perde sentido, a vida perde seu sabor. Também assim como o amor de um marido e de uma mulher, que todas as vezes precisa ser renovado, o nosso também amor a Deus, ele precisa constantemente ser renovado. E se nós temos de fato o Espírito Santo, que nós recebemos o batismo, diz São Paulo, Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós temos esse amor de Deus dentro de nós. Por isso, gente, nós precisamos nos amar profundamente. Nós precisamos amar a nossa vida, não por alguma coisa qualquer, mas porque nós estamos aqui, porque Deus nos quis, Deus nos amou e tem uma missão, um sentido para as nossas vidas. Eu desejaria então, de fato, que todos nós, com essa celebração do batismo, concluindo o tempo do Natal, que nós procurássemos renovar aquele nosso primeiro amor. Diz o texto do Apocalipse, não é? Que esquecemos do nosso primeiro amor. Que primeiro amor foi esse? Essa nossa primeira experiência que nós tivemos com Deus. E se nós tivemos de fato uma experiência de sermos amados por Deus, mesmo que tenha sido há 2, 10, 15, 20, 50, 60, 100 anos atrás, essa experiência ela permanece dentro de nós como uma fonte para nos alimentar, para nos reanimar, para nos guiar, para nos fortalecer e nos conduzir à casa do Pai. Nós podemos, Deus me perdoe os amores na hora da missa, cometer todo tipo de pecado, mas nós não podemos cometer o pecado de duvidar que Deus ama profundamente a cada um de nós de uma forma especial e única. Por maiores que sejam as trevas, por maiores que sejam as dores, por maiores que sejam os calvários, não podemos duvidar que Deus me ama, te ama e ama a todos nós.
guardemos um instante de silêncio e meditemos naquilo que acabamos de estudar.